Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Gustavo Bebiano é exonerado do cargo de ministro da Secretaria-Geral. 8 funcionários são detidos em investigação de responsabilidade criminal na tragédia em Brumadinho. Papa Francisco, em sua homilia, destacou que o Senhor nos pergunta onde está o irmão necessitado no nosso coração. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E nós iniciamos esta edição falando sobre a primeira crise do governo Bolsonaro, onde Bebiano é pivô. Na última sexta-feira ele foi exonerado do cargo, mas nesta segunda-feira o Diário Oficial da União não publicou sua exoneração. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que deve ter a sua saída do governo confirmada hoje, é o pivô da primeira crise política do governo de Jair Bolsonaro, gerada pela suspeita de que o PSL fez uso de candidatura laranja nas eleições de 2018. Bebiano era o presidente nacional do PSL durante a eleição do ano passado. Porém, o esforço no Palácio do Planalto a partir desta segunda-feira é de mudar a agenda da crise política e colocar uma pauta de governo em cena para ocupar o noticiário. A reforma da Previdência e o pacote de combate à corrupção e à criminalidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Existe uma preocupação imediata em tranquilizar aliados e dirigentes partidários para construir uma base aliada sólida para aprovar a reforma da Previdência. Bolsonaro assinou neste sábado, dia 16, a demissão do ministro Gustavo Bebiano, que presidiu o PSL até o fim das eleições de 2018. Porém, a demissão não saiu hoje no Diário Oficial da União. Com a sua saída, o general Floriano Peixoto deve assumir de maneira interina a pasta da Secretaria-Geral da Presidência. E 8 funcionários da Vale foram demitidos nesta sexta-feira em uma investigação de responsabilidade criminal pelo rompimento de barragens existentes na mina Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, em Brumadinho, uma tragédia que até o momento deixou 166 mortos e 147 desaparecidos. Uma operação prendeu 8 executivos da mineradora Vale em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Segundo a Agência Brasil, entre os presos estão 4 gerentes e 4 técnicos diretamente envolvidos na segurança e estabilidade do empreendimento. Todos ficarão detidos por 30 dias e serão ouvidos pelo Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte. Além dos crimes de homicídio qualificado, eles podem responder por crimes ambientais e falsidade ideológica. A operação incluiu a sede da empresa Vale no Rio. Computadores e documentos foram apreendidos. A tragédia de 25 de janeiro em Brumadinho deixou até o momento 166 mortos e 147 desaparecidos. Está publicada na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul a terceira chamada para ingresso nos cursos de graduação ofertados via Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O documento informa se o candidato está apto à matrícula ou consta na lista de espera. Todos os candidatos convocados devem comparecer ao campus, ao qual concorrem à vaga nesta sexta-feira, dia 15, das 18 horas às 20 horas, para fazer a matrícula ou manifestar interesse na vaga. Mais informações através do telefone do Instituto, que é o 3357-8501. E em 5 anos, o número de crianças com deficiência que frequentam a escola cresceu mais de 30% em todo o país. Os dados fazem parte do censo escolar divulgado pelo INEP, ligado ao Ministério da Educação em todo o país. Os dados fazem parte do censo escolar divulgado ao Ministério da Educação.
O diploma do ensino médio tem um significado especial para Igor. Ele frequentou uma escola sem adaptação e, para chegar até a sala de aula, precisava subir 2 lances de escada. A ajuda do pai foi fundamental. O que eu via meu filho passando aqui nesse colégio foi uma humilhação aquilo ali. Subindo e descendo, correndo risco de cair, ou seja, não sabiam o que é um recreio. Não é que a gente tem uma deficiência que o direito vai ser diferente. O direito tem que ser igual para todos, não importa se é deficiente ou não. Um levantamento feito pelo INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, mostra que a inclusão escolar aumentou no país. Em 5 anos, o número de matrículas de estudantes com necessidades especiais cresceu 33%, alcançando 1.200.000 estudantes no ano passado. De acordo com o censo, é na rede pública que se encontra a maioria dos alunos com necessidades especiais. O documento também mostra que a inclusão enfrenta alguns obstáculos. Menos de 40% das escolas públicas de ensino fundamental têm banheiro adaptado. Na rede particular, a proporção aumenta, mas ainda é insuficiente. O Plano Nacional de Educação determina que até 2024, todas as crianças de 4 a 17 anos com deficiência têm que estar na escola. Para esta especialista, conviver com a diferença ajuda na formação da cidadania. Os países que não têm essa convivência não evoluem do ponto de vista social, não evoluem do ponto de vista humano, não respeitam as diferenças. E nós temos no Brasil a comprovação disso quando você encontra cada vez mais alunos com deficiência, porque todo o ambiente da comunidade escolar está se preparando para isso. Aprendeu que vale a pena. E no próximo bloco você vai conferir: o Vaticano expulsa ex-cardeal acusado de abusos sexuais. Voltamos daqui a pouco. E agentes da polícia e da imigração prenderam cerca de 200 migrantes centro-americanos que entraram no México ilegalmente pelo rio Suchiate, que separa o país da Guatemala. Cerca de 200 imigrantes da América Central que entraram ilegalmente no México foram presos no domingo. Eles chegaram ao país através do rio Suchiate, na fronteira com a Guatemala. Segundo autoridades, os detidos não ofereceram resistência após promessas de que seriam acomodados para obter o cartão humanitário. O documento permite a entrada legal, emprego, educação e serviços de saúde no México. Então, o que acontece? Por que nos tratam assim? Não somos criminosos, só queremos defender nossos direitos humanos. Estamos fugindo de nosso país. Em busca de melhores condições de vida, a cada ano centenas de centro-americanos deixam seus países, principalmente Honduras, El Salvador e Guatemala. O objetivo das caravanas é chegar aos Estados Unidos. Mas a política anti-imigração do presidente Donald Trump dificultou os planos dos migrantes que buscavam asilo em território americano. Em uma tentativa de resolver o problema, o governo mexicano e Washington investiram $1 milhão no sul do México e países da América Central para tentar conter a migração. E o Papa Francisco devolveu ao Estado laico o ex-cardeal americano Theodore McCarrick, de 88 anos, acusado de abusos sexuais contra ao menos um adolescente há quase meio século, uma novidade na história da Igreja Católica. O Papa Francisco expulsou o ex-cardeal americano Theodore McCarrick depois que um julgamento da Igreja Católica considerou o religioso culpado de abusar sexualmente de menores. O Santo Padre confirmou como definitiva a sentença da Congregação para a Doutrina da Fé, instituição do Vaticano que preserva a tradição católica. O ex-cardeal foi considerado culpado de ter infringido o 6º mandamento com menores e adultos, com a circunstância agravante do abuso de poder. McCarrick, que já dirigiu a Arquidiocese de Washington, foi informado da decisão na sexta-feira e já estava proibido desde julho de exercer o ministério. Ele é a figura católica mais importante a ser demitida do sacerdócio nos últimos anos. O Papa Francisco, que tenta aplicar a política de tolerância zero, prometeu nesses últimos meses que seria intransigente com a alta hierarquia eclesiástica.
Escândalos revelados nos Estados Unidos, no Chile e na Alemanha tiveram grande impacto na credibilidade da Igreja Católica e forçam uma atitude mais enérgica do Vaticano. E com informações do site de notícias Campo Grande News, internado há 27 dias no Hospital Regional de Campo Grande por complicações do diabetes, o sanfoneiro autodidata Dino Rocha morreu na noite deste domingo, dia 17. De acordo com a ex-mulher Ruth Haruko, além do diabetes, Dino tinha problemas respiratórios e pressão alta. O acordeonista estava na UTI, unidade de tratamento intensivo, e morreu às 19 horas de ontem. Desde o dia 26, o artista estava entubado na UTI do hospital. A causa exata da morte ainda não foi esclarecida. O velório começou ao meio-dia no cemitério Memorial Park, no bairro Universitário, e será aberto ao público. O sepultamento está marcado para as 9 horas desta terça-feira, dia 19, no mesmo local. Pelas redes sociais, amigos também da música se despediram de Dino. E a pergunta, onde está teu irmão? O Papa Francisco convida a responder com frases de circunstância. O nosso irmão é o faminto, o doente e o encarcerado. Il Signore a me mi domanda, dove è tuo fratello? Mettere il nome dei fratelli che il Signore nomina nel capitolo 25 di Matteo. L'ammalato, l'affamato, l'assetato, quello che non ha vestito, quel fratellino piccolino che non può andare in scuola, il drogato, il carcerato. Dov'è? Dov'è tuo fratello nel tuo cuore? C'è posto per questa gente nel nostro cuore? E essas foram as notícias de hoje. Eu aguardo você amanhã, 5h30, aqui na TV Imaculada Conceição, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu fico por aqui, você continua com a nossa programação e salve Maria Imaculada.